Aposto. Nossa, Seja muito bem-vindo pro Fofoca Fiquei aí. tonto, rodei demais. Você ficou tonto? Rodei demais. Então vamos começar de novo, Alba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao agora- meu, ao seu, nosso Fofoca aí. Agora sim. Ou tonteei aí, como diria o Tutu. Sextou! Sextou, gente! E quando sexta, a gente tá como, Leão? Ah, contento. Contente. Mas aí já tá tocando outra música também aqui, ó. Ah, então já mudou, tá? Enlouqueci o povo lá embaixo. Estamos muito Finalmente. contentes. Mas estamos prontos pra testar com muita fofoca. E hoje a gente vai falar, ó, grana, aqué, como se diz, aquele ali, ó, o raro, o perseguido. A gente vai encher a sua carteira, ou melhor, vai encher a carteira de alguns famosos, porque tem gente cobrando pra produzir vídeo pra fã. Quer um vídeo de Leão Lobo? Eu vou te dizer quanto ele cobra. Não. Vocês não vão acreditar quem recebeu proposta para participar do BBB, viu? Quer saber? Então continua aqui com a gente, chama as vizinhas para descobrir, viu? Ai, o Leão esconde tudo da gente. Mas ó, hoje tem bomba aqui também, porque outro filho do Cid Moreira revelou que foi abandonado pelo pai famoso. Essa história tá complicada, mas a gente vai desvendar ela inteira pra você, viu? Fica aí. Você não tá Eu nem enganado. sabia A gente... que tinha um, tem mais Pois um. Pois é, tá Leão. parecendo novela infantil do SBT, versão adulta. Nossa, a gente total. volta com esses chiquititos crescidos. Agora sim, a gente vai até as 3 horas com uma fofoca atrás da outra. E se você tá achando que o dia de hoje vai ser sem treta, não vai. Porque Leão Lobo já tá começando com uma exclusiva pra gente. Parece que tem uma mulher que tá pedindo pra ser reconhecida a todo custo por um jogador de futebol, como Eita! filha dele. Não sei quem. Leão Lobo fez segredo. A gente vai descobrir tudo agora, todo mundo junto, né não, Leão? Exatamente. Olha, mulher luta para ter paternidade reconhecida por jogador de futebol, viu? Vocês conhecem aquele jogador, o Giovani? O Giovani, lá do Santos Futebol Clube, né? Gente, é muito difícil ser gay. É dos anos Porque o único 90. Giovani que eu lembro era do vôlei, que era bonitão. Também. Esse Lembra o Giovani do esse vôlei? ninguém esquece, né? Pois é. Mas o Giovani, era bem diferente esse Giovani aí do Santos Futebol Clube, esse aí, ó. Mas ele era um super Jogou na atleta, seleção. era chamado de G10, né? E, bom, pintou essa moça, que eu preciso até ver o nome dela aqui, porque eu só tenho aqui no meu celular. Ela realmente, ela diz que é filha dele, e há muito tempo que ela vem me pedindo para poder ver com vocês, passar a história dela para vocês, a Tamires. Tamires, isso. A Tamires, ela está realmente empenhada nisso. Inclusive, ela está querendo mudar, casar e mudar para a Bahia. Mas ela disse que queria deixar essa história dela resolvida. Ela falou, não é por dinheiro, não é por nada, mas é porque eu tenho essa necessidade de saber, porque todo mundo fala que eu sou parecida mesmo com Mas ele. ele não foi avisado até agora? Já teve várias histórias, assim, ela já procurou. Diz que a família dele, inclusive, já aceita, né? A irmã dele diz que fala com ele, aí que ele faz uma cara de nada e não responde, não aceita fazer o DNA. Ai, que difícil. É uma coisa bem complicada. E ela São meio tá- parecidos, hein? É, bem parecido. É verdade, pela E foto. ela tá sofrendo muito. Ela diz assim, ó, desde menina, que quando eu descobri, né, que a minha mãe contou e tal, eu falo com ele tento falar. E eu tentei falar, inclusive, ela me pediu, eu fui atrás, tentei falar com o Santos Futebol Clube e eu percebi que é uma blindagem. Ninguém deixa falar com ele, não passam nenhum contato com ele. Ela tentou falar com ele pelas redes sociais, mas ele bloqueou ela. Bloqueou né? ela, isso. Então é uma coisa complicadíssima e ela continua... E eu me remete essa história à filha do Pelé, né, a Sandra Regina. Nossa, sim. Que faleceu Sim. sem conseguir essa paternidade, sofreu muito. Mas, né? Leão, se ela não consegue falar com ele pelas redes sociais e ele bloqueou ela, já primeiro mostra que ele não tem disposição Isso. a formar essa família. É. O que já é muito triste, porque todo mundo merece Verdade. conhecer seu pai, sua mãe, se é de sua vontade. Agora, não tem a justiça? Ela não pode governar ele pela justiça? Então. Chegar lá e dizer, não, vai fazer DNA sim. Então, mas vai ter ela que não reconhecer queria sim. chegar a isso, né? Agora ela chegou e entrou com os advogados, aí entrou com o processo está correndo. Eu perguntei se estava em segredo de justiça, ela disse que não está, o advogado dela disse que não está em segredo de justiça, e então que a gente poderia falar, né? Então, por isso que estou falando aqui, Tamires, vamos ver se ele tem uma reação, pelo menos
agora, né, a coisa estando pública, se ele vai procurar você e se vai dar um retorno, Sim. ou então a justiça vai te dar certamente ganho de causa, porque vai obrigá-lo a fazer o DNA. No mínimo, e vai Porque aqui no obrigá-lo a- processo fala que além dela tentar contatar ele pelas redes sociais, tentou falar com o irmão, com a irmã, aliás, irmã, dele, mas que não deu certo, com uma amiga próxima, mas que também não deu resultado. Então ela foi atrás da justiça. Parece que né? a família dele já segue ela no Instagram? Então, tá Exatamente. esquisita essa história. Ela tem um contato grande com eles. Todo mundo meio que já aceitou que ela é da família, menos ele, entendeu? O que é Então, uma muito coisa louco, né, muito gente? maluca. Porque na hora de fazer, É. todo mundo faz, ninguém se preocupa, entendeu? Mas na hora de assumir, aí são outros 500, entendeu? Por isso que a gente Os fica falando, meninos usa aqui lembram camisinha, faça dele, isso e do aquilo. tempo dos Santos, dos anos 90, Giovanni? Ah, o Década do Wagner Rafinha, confirmou que essa lembra. época, aquele time áureo, ele foi bem importante. Né? Nossa, como muda a vida, né? É. Era o time áureo e agora, ó, todo mundo cheio de treta. Olha o Robinho E contar. assim, pra esclarecer, o que custa fazer também, né? Isso. Porque assim, mesmo que, enfim, no caso, porque aqui é uma hipótese, né? A gente não tá falando que ele é o pai. Ela tá tentando provar, né? Pode dar o teste aí que não é o pai dela. Mas por que não fazer? Exatamente. Né? Por que Isso não é mais do tentar? que isso. É porque não assumir as consequências do que você faz. Exatamente. Porque um Justo. filho não se faz sozinho. É verdade, é verdade. Precisa de duas pessoas pra fazer, entendeu? Sim, sim. Eu Filho acho não se faz isso sozinho. tão agressivo quanto, por exemplo, espancar uma mulher. Sabe, assim, na minha O abandono, né? É, o abandono de uma filha, de um filho, né? Eu acho uma coisa muito agressiva, muito dolorosa. Eu participei algumas vezes, né, por ser pai e tal, e com programas com a Sandra Regina, com a filha do Pelé. Né? E eu ficava besta, porque ela tinha uma necessidade de ser reconhecida por ele. Claro. Claro que podia ter até na fantasia dela, por ele ser famoso, aquela coisa toda, não importa. Né? Mas ela tinha essa fantasia e a mãe garantia que ela era filha, quer dizer, e era né? Bastava olhar para ela que você sabia que era filha dele, né? Então é triste. Ela abria a boca e falava A, B, C, A, B, C. Não, brincadeira. Mas, gente, falando bem sério aqui, os homens precisam tomar atento. Tá bom que hoje em dia as coisas estão mais modernas, não é muito como na época dos anos 80 e 90 que demorava para descobrir o que aconteceu, porque as mulheres tinham medo, né, do julgamento da sociedade. Claro. Mas ainda assim, descobriu que tem a chance, você tem que arcar com a consequência do seu ato, filho. Tem que arcar. Sim. Não, eu acho até assim, se não for, até para dizer não sou, pronto. É pra se for, esclarecer. né? Se for e não quiser ter relação, beleza, deixa claro que não tem porque, relação. aliás- Se acha que é pelo dinheiro, faz que nem alguém que a gente vai falar daqui a pouco, deserda. Mas assuma a consequência, a paternidade é sua. E essa história tá rendendo, hein? Não, e o DNA é uma coisa simples de fazer hoje em dia. Quer dizer, Muito. E pela lei, quer dizer, a lei entende isso. Se você não quer fazer o DNA, se recusa, é porque você é. Fica esquisito, né? Fica No mínimo esquisito. você vai falar, então, porque não tá querendo fazer, porque é. Né? Né? Então, Essa dúvida surge na cabeça. Quando Isso se é natural. recusa, a justiça já assume que é isso. Então, exato. Tá fugindo do positivo. Exatamente. A gente vai ter que ficar de olho na Vamos ficar história, de né, olho, Léo? continuar acompanhando e espero que ela esteja vendo a gente, a Tamires, e que vá me posicionando sobre o assunto. Tá Porque é bom? muito triste ver gente que não que é abandonada, que não tem o amor que procura da família, né? Exatamente. É pra isso. E tu tem mais histórias sobre isso. Pois é, gente, porque é um caso que nós estamos acompanhando desde o começo dessa semana, né? Na terça-feira, o Roger Moreira, que é filho adotivo do Cid Moreira, ele decidiu vir a público falar que foi deserdado pelo pai. Pois bem, você acredita que ontem, lá no Balanço Geral, um outro filho do Cid Moreira, que se chama Rodrigo Moreira, falou que foi abandonado também por Cid Moreira. Ele não usou a palavra deserdado, né? Não foi a mesma situação do filho anterior, do Roger Moreira, porém ele disse que o pai, aliás, o abandonou na infância, que ele não teve convivência com o pai. E por conta disso, ele chegou a processar o Cid Moreira em 2006, pedindo 1 milhão por abandono do filho, no caso, por abandono dele. Ele perdeu, ele não ganhou esse processo, e o interessante é, a esposa atual do Cid, que é a Fátima, ela postou um vídeo em suas redes sociais no meio de todo esse tumulto que aconteceu. Tem um trecho do vídeo que ela acaba falando desse filho, que é o Rodrigo. Vamos ver o que ela tem a declarar com relação à convivência do Cid com esse filho Rodrigo, que veio a público agora falar de abandono. Roda aí pra gente ver. O outro filho do Cid, esse eu posso falar menos ainda, porque ele
É uma história bem anterior a mim. Eu só me lembro que eu passei junto com o Cid outro processo, que o filho processou ele querendo ganhar 1 milhão para ressarcir amor. Né? E o juiz deu a causa para o Cid dizendo que ele julgava leis, não amor. Quem julga amor é Deus. E que o Cid tinha cumprido todas as leis. Pagou para ele pensão, 30% do salário do Cid na Globo, tudo que o Cid fazia de comerciais, 30% ia para o garoto. Ele conviveu com o Cid pequenininho, lá pelos até 2 anos de idade, essa é a história que eu sei, porque o Cid conviveu com a mãe durante uns 2 anos, mas por muito ciumenta, muito possessiva, o relacionamento não deu certo, eles se separaram e ela se casou com outro cara e foi para São Paulo. Então o Cid ia vez em quando para São Paulo e visitava o garoto. Até uma certa altura da vida do garoto, ainda jovem, o Cid visitou, né? E eu sei pouco sobre isso, eu não posso nem julgar nem falar sobre isso. Bem, essa é uma versão. A versão do Rodrigo não é tão bem assim como ela contou. Porque o que fica parecendo aí que ele estava mal orientado para o advogado, porque ninguém cobra amor, né? Sim. Você sabe o que me deixa mais chocado? A gente ouve os filhos, a gente ouve a esposa, mas a gente não ouve o Cid. Parece que tá todo mundo falando por ele. Exato. Ele diz que não pode falar porque tá correndo o processo da justiça em segredo. Então que ele não pode vir a público falar do assunto. Mas né? vamos combinar que se o processo tá correndo em segredo, os filhos podem. Os filhos estão falando. Então, aí isso é uma pergunta a se fazer. Porque se o processo também envolve os filhos e os filhos estão falando, como que funciona para um e para outro não? Né? É uma coisa meio esquisita. Ainda ontem, lá no Balanço Geral, o Rodrigo, que é esse filho que nós estamos comentando agora, desse processo de abandono, ele falou, gente, que a separação do Cid com a mãe dele não foi tão bem por uma questão de ciúmes, tanto que ele nem citou essa questão de ciúmes da mãe dele. Na verdade, ele falou que essa história da separação se deu quando ele era ainda muito pequeno, que o Cid acabou batendo nele, porque ele estava aprendendo a andar, ele acabou tropeçando, puxando uma toalha, derrubando algumas coisas dentro de casa. O Cid teria batido nele durante essa cena, que a mãe viu, não gostou nada disso, e aí começou o processo de divórcio e separação. Ou seja, já é uma acusação que esse filho Rodrigo está fazendo contra o Cid. O Cid, em declaração para o Balanço Geral, né, para a assessoria dele, disse que esse episódio não aconteceu, negou esse fato dessa agressão. Mas assim, nós temos essas duas versões que são controversas, né? Cada um está falando de uma forma. Ontem ainda aconteceu o encontro desses dois filhos, né? Do Roger com o Rodrigo, eles conversaram, porque a história do Roger é diferente. Ele conheceu o Cid quando ele tinha 14 anos, ele foi adotado, ele era mais velho, e aí tem uma outra questão, né, que envolve a questão sexual também, que o Roger já veio a público dizer que ele começou a se relacionar com um outro homem e que o Cid não gostou muito dessa relação. Ele disse isso numa entrevista para o jornalista Felipe Campos. Então, assim, as coisas estão começando a girar em torno de uns outros assuntos já com relação a essa história. Eu queria chamar a atenção para um fato. Posso? Pode, né? Quando, no vídeo dela, eu fiquei muito pensando no vídeo da mulher do Cid. Ela fala... Fátima. Ele separou quando o menino tinha 2 anos, continuou vindo para São Paulo como se a distância fosse um impedimento para ver o filho, né? Mas tem que vir. Então, continuou vindo para São Paulo até uma certa idade para visitá-lo. E depois o Cid desertou. Foi isso que essa palavra que ela usou. Desertou. Como assim deserta de um filho? Não deserda, não é que tira a herança, porque ele ainda era jovem. Deserta é tipo abandona. Larguei meu filho, agora não preciso mais ver meu filho, não é mais meu filho. Como assim que se resolve não ver mais um filho? Isso é que me chama a atenção, porque a gente acompanhou a carreira do Cid Moreira sempre, né? Ele era um ídolo no Brasil e tal. E aí a gente nunca ouviu falar que ele tivesse filhos. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. A vida íntima dele sempre foi muito privada, muito esquisito, né? Mais ou menos. Bem, a gente lembra dele tomando banho de espuma na cara e aparecendo de sunga. Lembra? É um direito que você tem de ser reservado e tal. Agora é estranho, não é? Você nunca fala, você tem um filho e nunca falar desse filho. Dois que estão, querendo ou não, os dois falam do mesmo assunto, que é com relação ao abandono, de formas diferentes, porém o assunto ainda é o mesmo, né? O Roger
fala com relação a que ele foi deserdado, que ele recebeu aquele e-mail, que a gente até leu ontem aqui no programa, que o Cid mandou um e-mail falando que o filho será deserdado e tudo mais. E aí vem o Rodrigo agora falando no sentido mais do sentimento da coisa, né? De que não conviveu com o pai, de quem queria ter a convivência, queria ter experiência afetiva com o pai e que não conseguiu ter. Você ser filho do Cid Moreira, que na época estava no auge, e acho que nem podia falar que era filho, porque ninguém acreditava, porque não tinha contato com o pai. Você sabe o que eu acho? Primeiro que é muito triste que alguém aos 95 anos tenha tantos assuntos inacabados. Porque aos 95 anos a gente precisa de paz. 93. É 93. Precisa de paz para poder descansar. Isso. Ele não vai ter esse descanso agora. Porque tá tendo que lidar com tretas que já poderiam ter sido resolvidas muito antes. Segundo, que é muito triste que a gente veja alguém que a gente admirava e cresceu vendo, deixando os filhos de lado. Acho absolutamente muito triste. Acho que essa história é um gatilho para muita criança que não tem boa relação com o pai, muito adolescente não tem boa relação com o pai. Sim. Acho que o Cid devia ir atrás e rever. E 3, a gente tem o exemplo do Gugu. O Gugu era um excelente pai. Não tô aqui dizendo que o Gugu não era um pai. Mas algumas pendências poderiam ter sido resolvidas em testamento e conversadas com a família, acabaram sendo contestadas. Então, se daqui a um tempo, porque todo mundo morre, eu, você aí de casa, enfim, se daqui a um tempo todo mundo tiver que brigar pela herança do Cid, vai ser mais uma disputa que vai se estender por anos e tudo mais. Então é a hora de essa família sentar. Não é pra culpar a mulher do Cid. Primeiro filho que ele desertou antes mesmo de conhecê-la. Então a gente vê que é um problema afetivo do Cid com filhos. Talvez ele não consiga trocar. Não tem nada a ver com ela, né? Não tem nada a ver com ela. Só veio a público porque ele não pode por conta do Agora eu processo. acho também que ela tem que ficar bem de boa e parar de falar por ele. Porque aí depois vão começar a culpar ela, a gente tem que ouvir o Cid. Que ela tá influenciando. Não, e você falou uma coisa importante, que em todos esses casos que você citou, é assim, aquilo que você fez. Por isso que a gente tem que pensar muito no que você faz na vida, né? Porque você vê que são coisas que estão agora surgindo, né? E que não foram resolvidas, ou então foram ignoradas, né? Algumas vezes. Então, e não pode, né? Você tem que assumir os seus BOs todos na vida. Até porque vai virar um BO. Exatamente. Tenho certeza que no dia que acontecer, e a gente não espera que seja breve, e não vai acontecer breve, a gente torce para que não, mas no dia que acontecer de disputa por herança, vai dar ruim. Então, antes que dê ruim, é muito bom também parar para pensar e ver mesmo se o Cid está bem, se foi ele mesmo que escreveu esse e-mail, se não foi orientado por ninguém, por um advogado, por alguma outra coisa, porque eu também não fico imaginando o Cid Moreira aos 93 anos mandando um e-mail para deserdar um filho. Então, uma coisa meio muita louca. coisa, né? Até porque o processo, como a gente já falou 1000 vezes, ele corre, né, ali no sigilo, então ninguém consegue ver, né, o que tá ali realmente. Agora, aquilo que a gente lembrou é importante, né? Como é que eles podem falar e ele não pode responder? É estranho. É uma coisa esquisita. Isso é bem estranho. É uma coisa esquisita. Porque agora vamos falar de valores. Vixe. Tutu, eu sou muito seu fã. Se eu quiser um vídeo seu, Ah, quanto eu ganho? Quanto eu tenho que pagar? você tem que pagar? Ah, eu sou uma pessoa muito cara, valorizada. E assim, o vídeo dura quanto tempo? Não, um videozinho de 30 segundos dizendo: oi, Fefito, que bom que você é meu fã, um beijo pra você, continua me vendo. Pronto. Ah, uns 10 mil. Jogo mesmo. Me faltaram Pra palavras. amigo a gente cobra mais caro. Senti uma pontada aqui, Leão, você viu? Ele não me deu nem desconto. Porque você vê a pessoa começando e tal. Não é? Aí, de repente, um pouco da fama, pronto. Você vê Já que subiu coisa, a Leão. cabeça. Mentira, de graça pra você, amigo. Leão, quanto você cobra? Então, eu não quis fazer, eu fui convidado para fazer isso aí. Eu Olha, não aceitei, chique. porque eu acho que é um absurdo. Quer dizer, carinho você não cobra, né? É aquela A coisa gente que ele acabou de falou, falar amor, a gente disso, não cobra, né? basicamente. Então, Mas você sabe que nos Estados Unidos é muito comum. eu sei, mas... Os famosos todos é? fazem vídeo, participam de reality show, de coisa, eles gravam vídeo, pago. Aí aqui no Brasil tá chegando essa Mas o moda. meu ranço com os Estados Unidos começa por essas coisas. É Tá chegando e olha, tendência. segundo o site Notícias da TV, tem sim rolando isso, viu? Até, inclusive, ele, Cid Moreira, tá cobrando pra mandar um vídeo. Quer mandar um alô pra você? Boa noite do Cid. Será que a gente manda o texto? Porque se fosse o filho do Cid, eu contratava. Olha. Pedia pro Cid mandar um alô pra ele. Tipo, filho, boa noite. Pesado. Já pensou? Eu achei Não? Pesado? Bota Sabe no quanto custa o processo vídeo depois. do Cid? 955. 955 ele cobra? Mas ele quase coloca 1000. 30 segundinhos. É,
Mais 30 ou menos, segundinhos né? a 1 minuto. E mais por ou que menos. será? Com boa noite é mais caro, sem boa noite? Lendo um trecho da Bíblia, às vezes. R$955. Eu já vi de cantor americano que foi contratado pra fazer vídeo e a pessoa não tinha a coragem de acabar o namoro. Ah, Aí eu lembro que contrataram o Sugar Ray, que é um cantor, pra ele acabar o namoro por ela. E aí o cara mandou uma mensagem pra namorada com o Sugar Ray acabando o namoro por ele. Ah, ele gosta muito de você, mas acho que não tem mais que rolar tal. Aí mandou esse presente. Ela era fã não creio. do Sugar Ray, e aí foi o ídolo dela que acabou o namoro pra ela. Entendeu? Por que eu tenho ranço? Meu Deus, gente. Já vi. Que bizarro. Mas aqui no Brasil não tem tanto cantor não e não é tão caro. Olha, o Cid Moreira cobra R$955 mil, mas vocês não sabem. Tem Nego do Borel. Quem quer pagar por um vídeo de Nego do Borel? Tem Nesse quem pague? momento, Tem que R$210, já acho caro. Tá caro. 210 conto? É. Mas tá barata a cotação. Tá mais Tem barato. um jogador de futebol, o Edilson. O Edilson Capetinha. Ai, Deus. Lembra do Edilson? Lembro. Edilson Capetinha cobra 900, quase o Cid Moreira, gente. Olha que caro. Caro. O Rodriguinho, Achei caro. o do Sorria que eu tô te filmando, Ah, sim. R$600. Tá. Mas desafinado ou afinado, a gente precisa saber. Cantando ou não cantando? Se for igual ao da Fátima, vai ser bem desafinado. R$600 já é caro também, ó. Bota naquele aparelho que afina. Sabe quem também cobra? Ah, Felipe Prior. olha. Quanto? Ele é mais barato, R$105. Olha, que baratinho. Gente, mas aí se é pra pagar R$105, vai lá na pizzaria dele, come uma pizza que você já paga isso e pede o vídeo na hora, que ele não vai negar pessoalmente. É verdade, faz mais pessoalmente, sentido, né? Né? Faz mais sentido. Maíra Sharkin, que veio aqui, cobra. Olha. 165, mais cara que Felipe Prior. Você vê que coisa. Maíra! Tá mais Maíra valorizada. cobra. Olha, gente, agora querem... Tem até um moço do La Casa de Papel, R$680. Ah, E querem agora convencer a Juliette Fazer. a mandar. Ah, não entra nessa, eu acho não. que ela Juliette é não muito faz. caro, não dá. Não, eu acho que não combina com ela. Também acho que não. Porque ela tira discurso foto dela. com o pessoal, assim, de aeroporto, com a galera que vai lá, com os fãs. Ela tem um carinho muito E grande. o ator da Casa de Papel, a gente precisa dizer que é o personagem mais chato, tá? É o Arthurito, né? É, o Arthurito. Ai, como é chato, como eu quero bater nesse personagem. Insuportável. Chato. Ele é muito chato. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que carinho não se cobra. É, eu Concordo. também acho. Eu faço foto com maior vontade, assim, com maior gosto quando me pedem. Inclusive, hoje encontrei umas 3 pessoas que eu não me recordo agora o nome, me desculpem, amigas. Uma era a Dona Francisca, lembrei de uma. Mas Que encontrei apontou uma pra galerinha. mim. Fez uma era a Dona Francisca, apontou pra mim. Desculpa, amiga, era pra ser pra cá. Mas encontrei uma galera no trem, foi ali em Carapicuíba mesmo que eu encontrei uma amiga e depois encontrei ali na Lapa. Ela tava indo pra uma consulta no oftalmo. Musa da CPTM, você. Falou que assiste a gente todo dia. Ah, eu amo, um E beijo, no beijo. consultório ia botar pra Obrigado assistir a pelo gente carinho também. sempre, viu? Sim, muito obrigado pelo carinho. Agora, Não, carinho não se cobra, É gente. verdade, Ninguém vai é me verdade. convencer. Filha, Leão Lobo tá falando da boca pra fora. Cobra R$200, gente. Se tiver dignidade, já sai 500. Não, mas, aliás, já quiseram comprar meu dignidade já. Jura? Era político querendo comprar. Não Eu falei, acredito. não. É meu. É. Só faltava, né? Não dá, Leão. Fica longe da política, que a coisa não anda muito né? boa. Melhor coisa. Né? Nunca disse Agora vamos falar de Faustão, porque Faustão contratou alguém para seu programa. Já temos a primeira Olha. contratação de Faustão para seu programa. E ela é uma Miss repórter? Brasil. É uma repórter? Eu acho que é para fazer os merchans. Ah, nossa, já garantindo o merchan. É, Olha. ela é a Júlia Gama, Miss Brasil desse ano. Nossa, ela aquela. foi no programa dele esse ano, na dança, na super dança até. Isso. Ah, Interagiu foi lá. jurada? Ele gostou tanto dela que já falou: Bandê, ô Bandê, contrata aí, dona Bandê. Quero almoçar. E a Band já contratou a Júlia Gama. A informação é da Patrícia Kogut, lá do jornal O Globo. E ela é uma simpatia, essa moça. Ela fala muito bem, ela é fluente. Ela... Ah, que Ela foi legal, bem no né? Miss Universo, Que legal. né? Então ela vai trabalhar como repórter, mas ela, repórter do Faustão é naquelas, né, gente? É. Vai na plateia, pergunta o que acha, faz um mexão aqui, um mexão acolá. não é repórter, né? Faz uma É que coisa repórter, eu a gente imagina ele Mas na rua fazendo vamos coisa. pensar que vai ser um formato diferente. Será que não vai ser Pode uma coisa ser. diferente também? É engraçado
engraçado isso, porque você pensa assim, o Roberto Cabrini é repórter, aí a Miss é repórter, né? Não é esquisito? De pesos, né? né? Mas vamos ver, é um formato novo. Vai que ela vai vai fazer que outra dá coisa certo. também, né? Pode ser. Pode ser. Mas gente, já vai garantir beleza. Vai garantir beleza. Ela vai garantir beleza, gente. E agora o Leão Lobo prometeu contar pra gente no começo do programa. Enquanto o Leão fofoca, eu vou ali tomar um negocinho que eu tô com dor de cabeça. Mas o Leão Lobo prometeu contar pra gente quem foi convidado pro BBB. Eu adorei. Depois dessa, fiquei até com esperanças de não ir. Não, o Boninho convidou, olha só, meu querido Ari Fontoura pro BBB, viu? Segundo... Ia ser tudo, já ganhou. O DVD já ganhou. Ele é um querido, né? Segundo publicado aí pelo portal Marie Claire, né? Se dependesse apenas da vontade do diretor Boninho, a Ari Fontoura, maravilhoso, já teria seu lugar garantido no BBB 22. No Instagram, o Big Boss perguntou se o ator toparia. Aí Ari respondeu de forma bem humorada ao convite. Ele disse assim, abre aspas, bom, para quem está isolado há 500 dias, ficar no BBB é mole, né? Não é não, porque uma coisa é você ficar isolado com seu mozão, com seus amigos, sozinho. Outra coisa é ficar isolado com 20 pessoas, dividindo o mesmo banheiro, vendo a prisão de ventre do outro, vendo gente se matando. Quarto sem janela. E gente que você não conhece, difícil, né? E às vezes nunca viu. Olha, a montagem, gente. Foi a Magu, a nossa estagiária que fez. Magu arrasou. Maravilhosa. Olha, se ele aceitasse, o ator de 88 anos, ele seria a pessoa mais velha a integrar o BBB em todas as edições. Verdade, teve a Naná e o Nonô, lembra? Exatamente. Mas eles, hoje, talvez estejam com essa idade, mas na época não tinha, né? Eu amava a Naná. Não, a Naná tinha também, 60 e poucos e o Nonô também. O Nonô já morreu. O seu Nonô. A Naná tá bem, tá em casa, teve um AVC, tadinha, tá recuperada lá com a família. Ai, que saudade da Naná. Um beijo, vovó Naná. Eu cheguei a entrevistá-la algumas vezes. O nome de todo mundo era maravilhoso. Eu voto no Leão. O Leão não pode. Então tá, eu voto no Tutu. O Leão também não pode. Mas, gente, imagina o Ari. Você teria coragem de votar no Ari? Não dá pra votar no Ari. Como você entra numa casa, você encontra o Ari Fontoura e você vota nele? Se o Ari Fontoura chora por sua causa, Tutu, se o Ari Fontoura chora por sua causa, você sai mais execrado do que a Carol Conká. Exatamente. Tá entendendo? O Brasil tá todo contra você. Você fez o Ari Fontoura chorar. Não dá, não tem condições. Não tem condições. Isso é muito mito, difícil. né? Então, você entrega logo o prêmio pra ele, vai. Não, só dá pro o Ari Fontoura ir pra o BBB se com ele estiverem confinados Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Rosa Maria Murtinho, entendeu? Exatamente. Aí põe só os grandes, assim, Irene Ravache. Aí foi Tarcísio Meira. Imagina um reality desse? Já pensou? Meu Deus do céu, Brasil. Nossa. Que isso? Eu queria ver Tarcísio Meira escovando os dentes. Ai, será que ele usa dentadura? Acho que não. Será? Prova de resistência é o quê? Declamar Shakespeare no jardim. Quem errar o texto tá eliminado. Tem que... Monólogo dificílimo pra decorar, né? Coloca lá. Teste de Mas, memória, enfim, aquelas coisas. né? Nossa. Mas já o Boninho tá arrebentar. com essas inscrições do BBB, né? Encerraram, eles Foram começaram a mais de falar. 100 mil. Então. 100.200 pessoas foram. Jojo Todinho falou que queria participar também, falou que não conseguia se inscrever. Sidney Magal eu adoraria. Eu perdi a inscrição. Eu me inscrevi. Mas tudo bem, eu acho que se eu entrasse também eu ia Jura? me lascar. Juro. Tutu, se entrar, eu vou fazer campanha em camiseta. De verdade. Eu não me acredito inscrevi. alguém que se inscreve no BBB. Não acredito. Conheço várias pessoas Eu que me se inscreveram. inscrevi, Léo. Léo. Eu jamais faria isso. Eu me Seria inscrevi. engraçado. E se eu entrar, você tem que torcer por mim? Claro que eu Pelo vou amor torcer de por Deus. você. Vocês. bebê. Não, Inclusive. amigo, eu já falei, faço campanha e uso camiseta com a sua cara todo mesmo? dia aqui. Tudo Agora, cuidado. eu adoraria ir. Pessoa física, pessoa jurídica, eu teria medo de não ter emprego depois. Pois é, complicado. É difícil. Né? Eu sempre penso por aí. Mas a gente vai dar o close, sai que nem a Kerline, tá ótimo. Vai, É. vamos dar esse close. Você tá trabalhando tanto hoje, você vai trabalhar mais. Mais? E sei lá, eu pensei, a gente tava falando de BBB, porque a gente não continua falando de reality show. Tem mais uma fofoca sobre reality show que você pode fazer agora, Léo. Pois é. Esse eu já gostei desse, mas agora você vai deixar. Novo aprendiz fica para 2022. De acordo com o jornalista Flávio Rico, um beijinho pro Flávio, houve mais uma alteração no universo televisivo causada pela pandemia. O Novo Aprendiz, de Roberto Justus, na Bandeirantes, né, numa situação normal, deveria ser exibido esse ano, entre setembro e dezembro agora, né? Só que isso não vai acontecer, viu? Em contato com a coluna do jornalista, né, lá no R7,
o Justus informou que a estreia ficou para março de 2022, com gravações em fevereiro, e que a cúpula da Band está muito animada com o novo projeto, viu? Sobre o título, no lugar de O Aprendiz, será O Contratado. Então é um novo programa, se mudou o título, né? Vai ver que ele já estava desgastado, né? Agora é O Contratado. E em vez de demitir, agora você está contratado. Bem mais, né? Otimista, bacana. Positivo, né? Mas mais ou menos. Sabe por quê? Por quê? Tô pensando no formato, gente, calma. É otimista, mas eu tô pensando em como vai ser. Que pensa, era uma equipe, eram duas equipes. A equipe que ganhava já estava toda salva, a equipe que perdia ia lá se matar na sala de reunião. Isso. Aí ele vai e dizia, metade de vocês estão salvos, ficam 3. Então aí ele demitia quem ele tinha que demitir. Isso. Agora, ele tem que falar, tá contratado, tá contratado, tá contratado, tá contratado, tá contratado, quem foi eliminado tá o quê? Demitido. Porque o segredo, a graça não é quem sai? A graça não é quem sai? A graça não é quem contrata. Como é que a gente vai saber quem é eliminado? Ele não vai eliminar quem ele contrata. Eu acho que eles vão É adaptar. tipo quando você pensa, você não pode falar que existe dificuldade, tem que chamar de desafio. Tipo, é mudar o ponto de vista de uma coisa que é ruim, mas você só muda a Mas palavra vai pra ter falar que é coisa legal. ruim, porque tem que eliminar. Então, Mas verdade. você não vai eliminar uma pessoa dizendo você tá contratado. Faz sentido. Não é? Faz sentido, Não, eu não e tinha com a pensado cara nisso. Não, eu acho que nem eles. E acho que Eu tô a achando que cara... eles perceberam isso agora. E eu acho que a cara do Justo não combina com tá contratado. Que ele é durão. Ele é mais pra ele tem demitir, cara de né? Demitido, né? É verdade, é verdade. Olha, a Mas, enfim. Viviane Braffman e o Walter Longo, né, que já eram do outro, estão confirmados aí como conselheiros, tá? Então isso continua igual. Ah, mas isso é um acerto, Walter Longo e a Viviane, porque teve uma temporada desse Aprendiz na Band que tinha um coach lá que o povo não gostava muito. Dos Foi a conselhos versão com os famosos, esse ou não? acho que foi com famosos. O povo não influencers, gostava né? muito do conselheiro. Eu sempre gostei muito de Aprendiz. Eu o gostei, formato é legal, inclusive, a ideia é boa. quando era na outra emissora, eu até fui lá uma vez participar na plateia, na final e tal, né? E... Eu fui também no 3. Acho que eu fui no 1, 2 e 3. Depois arrumei até um namorado ali. Lá na plateia. Rendeu então, não. Mas você sabe que eu acho que o Aprendiz é um formato muito legal, mas é um formato que fazia mais sentido naquela época. Porque naquela época era uma época em que muito mais gente estava ingressando em universidade, muito mais gente tinha dinheiro para viajar, não estava caro no mercado, tinha um otimismo no país. Então tinha uma coisa de todo mundo empreender. O mundo vai modificando. Hoje tá Tinha uma coisa de todo mundo empreender. Você lembra que tinha aquela coisa da ascensão da classe C? Isso. Todo mundo está empreendendo. Hoje a coisa está meio barra travada, pesada. Eu vi uma mulher chorando porque no supermercado outro dia, eu fiquei muito Tem coração gente que não partido. percebeu isso, que, Sim, não, esse vídeo- que houve essa mudança. Mas né, de dois, teve. Aí eu sei acho que é um lá, outro contexto de época. Aí talvez não pegue tanto o Aprendiz quanto pegava antes. Lá para 2002 até 2013, nós vivíamos um outro Brasil, né? Era um outro Brasil. 2005, quando eu cheguei aqui, já rolava Aprendiz também. Isso. Não sei, a gente vai acompanhar, porque eu amo reality show, né? Vou sim, acompanhar tudo. claro. E eu quero saber agora quem vai ser contratado aqui. Porque um dos dois vai ter que acertar o quiz pra ser contratado. Vai Se ser o não Leão, acertar, né? Vamos ver. Vai ser o Leão. Então tá na hora do não sei. quiz, roda a vinheta. Qual foi a primeira novela da Nanda Costa, dessa mamãe? Tá gravidona aí, olha. Foi Cobras e Lagartos? Foi Cordel Encantado ou foi Salve Jorge? Salve Jorge foi o trauma dela, né? Não foi Que ela primeira foi novela. protagonista pela primeira Coitada. vez. Salve Jorge. Salve Jorge. Mas eu amava, era tão bom o Salve Jorge. Tu tá mexendo com o quê, Morena? Você não tá envolvido com o Tu quê? tá mexendo com quiz, Porque Morena? eu vou ficar quieto porque eu acho que eu sei. sabe? Eu vou chutar. Mas, enfim. Então chuta daqui a pouco, vai. Vamos dar um tempo pro povo Tá em casa bom, pensar? tá Pode bom. ser? Porque a gente vai te dar esse tempinho pra pensar se você é fã da Nanda Costa. Não vale olhar no Google. Tem que adivinhar a resposta. A gente dá essa resposta em 1 minutinho. Mas de volta a fofoca aí, falei que era rápido. Deu nem tempo de você colar na internet o resultado do quiz, hein? verdade. Qual foi a primeira novela da Nanda Costa? Cobras e Lagartos? Cordel Encantado? Ou Salsichorche Leo Lobo? Posso falar qual foi meu raciocínio? Qual? Eu praticamente não assisti, porque na época eu estava trabalhando no horário Cobras e Lagartos. Eu lembro da novela, vi algumas cenas, mas não assisti inteira. Não lembro se tinha Nanda Costa. Mas, como em Cordel Encantado ela já estava com muito destaque, já estava muito bem, Salve Jorge também, então eu vou
em cobras e lagartos. Gente, você põe a equação de segundo grau, ele resolve. Meu bem, rapidinho, não trava que nem a gente. Ele é dos cálculos, tá certo. O Leão Lobo acertou, é cobras e lagartos. Bem, muito bem, Leão. Quero ser que nem você quando eu crescer, Leão Lobo. Eu amava essa novela. sabia? Gordinho assim? Era legal. Ah, não, inteligentão, charmoso. Uma memória E dessa. com uma juba de dar inveja. Porque olha, Leão Lobo só também acerta esse quiz porque ele vive uma vida tranquila. Então, médico, a gente precisa saber se tem famoso bem, se tem famoso precisando de alguma ajuda. Vamos saber. Pois é, a gente começa com uma notícia muito triste, na verdade, desejando melhoras e uma ótima recuperação para a atriz Cláudia Rodrigues. Comentamos que na sexta-feira passada ela sofreu um surto e por conta disso ela foi hospitalizada. Pois bem, a assessora dela, que é a Adriane Bonato, ela fez um novo vídeo nas redes sociais e o que ela comentou deixou muita gente assustada e eu vou ler aqui agora para vocês. O que ela disse foi o seguinte: nós tivemos que interromper a medicação dela porque a gente precisava tomar a vacina da Pfizer. Ela não poderia tomar o remédio que ela toma para a doença dela porque a gente não sabe o que pode acontecer ou os efeitos, pode haver até óbito. Optamos por tomar a vacina, que era o mais importante por conta da imunidade baixa dela, do transplante e da própria doença. O remédio só seria possível retornar em dezembro, no caso o remédio da esclerose, né? Pois a segunda dose só seria no dia 17 de agosto, que ela tomaria a segunda dose da vacina. Teríamos esse intervalo de 3 meses para não correr nenhum risco. Depois de todos os exames feitos, alguns resultados nos levaram a ver que o que ela está tendo é um aviso de um possível surto por não estar tomando o remédio que deveria ter tomado. A qualquer momento pode acontecer dela ter um surto. Não queremos isso, porque as consequências podem ser trágicas. Já aconteceu de ter óbito por conta dessa quebra de protocolo e era isso que a gente estava evitando. Nossa. Lembrando que esse medicamento dela, ela recebe de fora, né? Chega dos Estados Unidos a cada 6 meses, porque ela precisa realmente tomar para controlar a esclerose múltipla dela, gente. Caramba, Tutu. É uma barra muito pesada que ela está né? nesse momento. A assessora dela confirmou que hoje ainda, né, nessa sexta-feira, ela vai voltar a tomar esse remédio, porque os médicos acreditam que aí sim ela vai conseguir se restabelecer e o organismo voltar a funcionar normalmente. E, né? E a gente fica nessa lembrando que a filha expectativa. dela, né, que acho que tem 18 anos, também está com Exato, Covid. tá com Covid, agora, né? 19. Então, É. assim, ela tá numa situação realmente muito delicada, então todo o nosso amor e melhoras para ela nesse momento, para a filha dela e também para a assessora dela, né, que está ali com ela há muito tempo. É uma amiga dela, na verdade. amiga, né? É uma E amiga ela parceira. Sofre tudo junto, né? Guardião. Sim, sim. Então, Guardião. melhoras para a Claudinha nesse momento, Outro viu? dia, eu tava vendo Sai de Baixo. Ah. Tava vendo com ela. Como ela era boa, né? Maravilhosa. Era muito O que boa. é a diarista diarista? já era maravilhoso. É, o ritmo. Ai, até me engasguei aqui. A diarista já era maravilhoso. São poucos os atores que têm o ritmo da comédia, É. né? O tempo da comédia certinho. É Ela verdade. A diarista é um marco. É assim. um marco. É mesmo. É maravilhoso. Enfim, melhoras para Claudinha nesse momento, né? E agora falando assim de saúde de uma forma positiva, Fábio Porchat foi vacinado, recebeu a primeira dose da Maravilhoso. vacina contra a Covid-19 e nas redes sociais ele disse o seguinte: só todo mundo vacinando é que a gente vai conseguir acabar com essa pandemia. Hoje chegou a minha vez, dos dias mais importantes da minha vida. Triste porque por todos aqueles que não tiveram tempo de ter essa oportunidade. Triste pelo meu amigo Paulo Gustavo, disse o Fábio Porchat em suas redes sociais, posando aí: viva o SUS, viva a ciência. E tá tão bonito de ver no Instagram, porque agora a idade da vacina tá meio na minha, né? É, Eu tomei antes porque eu tenho asma. Sim. Mas agora todos os meus amigos, assim, contemporâneos estão tomando. No meu Instagram tá a coisa mais linda do mundo, a timeline. É só, eu tô comentando todo mundo: viva, 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 viva. Tem que celebrar que tá todo mundo A tomando turma a dos vacina. 30, né? É, a turma dos 30. É bom que você descobre a idade de todo mundo. Mas você tem os 40, né, amigo? Eu vou te dar um peteleco aqui. Assim, ó. Pá! Essa é piada de jovem, viu? Mas a sua você juventude viu, né? passa, viu, meu bem? Isso mesmo. Quer ter caso de polícia? Pois vai. Ixi. A polícia resolveu abrir um inquérito contra Antônia Fontinelli. Eita. Eu Sabe que falei, é muito né? louco? Depois que eu fiz todo o meu discurso aqui dizendo que eu era nordestino e que eu me ofendia quando me chamavam de Paraíba, veio um monte de gente nas minhas redes sociais me chamar de mimizento. Olha, coisa muito doida. É muito legal, né? Quando você não é nordestino, quando você não se ofende pelo outro e tal. Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas o caso é que a polícia
abriu o inquérito contra Antônia Fontinelli por xenofobia. Ela tá revoltadíssima por causa disso. Você, pra quem não lembra, você tem que saber que ela, quando foi comentar o caso do DJ Ives, ela disse que ele era paraíba. Quando o poder sobe a cabeça, esses paraíbas fazem besteira. E paraíba é uma expressão muito pejorativa para se referir a nordestinos. Por isso que não é mimimi, porque todo mundo sabe que é uma expressão pejorativa. E ela sabe. Ela usou sabendo que é. Pois é. Ela tentou se defender, dizendo que era paraibada. A gente sabe que paraibada é uma expressão que não acontece em lugar nenhum. Enfim, não confio. Não existe, nunca ouvi falar. Pois é, de paraibada. A Juliette entrou na briga. Ela veio dizer que a Juliette agora convocou um linchamento contra ela, o que não é o caso. A Juliette foi falar sobre Paraíba, o estado. Dizendo que Paraíba é o estado. E falou de uma forma muito educada. Ela não foi grosseira. Ela não tem culpa de ter muitos seguidores. Né? Mas ela foi super educada no posicionamento. Antônia Fontinelli, então, fez um desabafo em suas redes sociais, dizendo que os delegados estão querendo aparecer às suas custas e muito por causa da ex-BBB, da campeã do BBB. Segundo ela é conhecida de políticos, e ela não tá falando de vereadores, fez questão ela de frisar. Costumam frequentar a sua casa para pedir voto, como se isso deixasse ou invalidasse o fato de que ela é uma cidadã e deve respeito a todo mundo, né? Mas nesse caso ela continuou dizendo que não vai pedir desculpas porque não fez nada de errado e repudia as acusações de xenofobia. Acho que partiu a coisa do Ministério Público da Paraíba, não foi? Exato. Né? Tem inclusive uma moção na Câmara dos Vereadores da Paraíba querendo que ela seja declarada pessoa não grata em João Pessoa. Câmara dos Vereadores de João Pessoa, lá na Paraíba. Inclusive. A vida funciona assim, você fala, as coisas voltam. Exato, se você agride, eu acho que volta. Se você tá sendo grosso, se você tá agredindo, se você tá fazendo algo que não é legal, exatamente, e você não pede desculpas por aquilo, vai voltar de alguma forma pra você. Nesse caso, pra ela, tá sendo um possível processo. Não era mais fácil aprender com erro e pedir desculpas? Exatamente. É simples. Esse é o caminho mais simples do mundo. É o que eu falei no Mulheres, eu volto a falar aqui. Eu não entendo a dificuldade de alguém perceber ou ficar informado que uma palavra é pejorativa e que ela fere alguém, e essa pessoa entender, compreender e simplesmente apagar essa palavra do mas aí vocabulário. tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tão simples, queira Leão? viver em comunidade. Parece que você tá brigando pra ter direito a ofender outra pessoa. Exato, Coisa é muito esquisita. louco, né? Gente, ela teria se poupado de tanto estresse se ela tivesse reconhecido o erro dela. De novo, Antônia, como nordestino, me senti ofendido. Acho que essa expressão é muito ofensiva. E ela ofende não a mim, ela ofende as pessoas de uma região inteira que ajudaram a construir um país com muito suor, com muito pouco dinheiro, com muito esforço. E essa moça, Antônia Fontinelli, ela tem uma história que não devia bater com isso. Né? Porque quando ela foi lá atrás, né, na separação do Marcos Paulo, lá na morte do Marcos Paulo, que quiseram tirar a herança dela, a parte dela da herança, e que foram numa igreja, fizeram um discurso contra ela, a Flávia Alessandro, o Otaviano Costa, eu fui o primeiro a defendê-la. Por dizer assim, não, é injusto, quer dizer, porque eu comprei a briga por causa do Vicente Sesto, que é o pai do Marcos Paulo, e que estava ofendidíssimo. E era injusto com ela. Era justo com ela. Agora, nesse caso, Antônia, você está errada. No caso da Gisele Thier, você estava errada. Pode ter ganho o processo, mas você estava errada. E não é problema nenhum você admitir isso. Exatamente. Né? E pior é virar caso de polícia, ter dor de cabeça, pede desculpas. Foi ela que falou esse negócio de política, ela é amiga de política, não sei o quê. Pior ainda. Pior ainda, porque fica aparecendo, quando fala isso para delegados, fica aparecendo, então eu envolvo políticos que me livram o caminho, que é o que fica aparecendo. Quando você coloca político no caminho e diz, tem o Costas Quentes, posso falar o que quiser. Muito esquisita essa história, né? O que não é nada esquisito é dar boas risadas para se livrar dessa bad vibe, gente. Porque mimimi é a dor que não dói no outro, entendeu? Quando dói em você, aí deixa de ser mimimi bem rápido. Vamos se livrar dessa bad vibe? Vamos pro nosso Rapidez! Michelle Pfeiffer põe mansão com 10 banheiros à venda. Olha, uma certeza a gente tem. O novo dono não vai ter problema em caso de piriri, né? Eu não vou querer comprar não, porque eu só tenho uma bunda, então... Ó,
João Vicente de Castro fala sobre sexualidade. É a coisa mais linda do mundo. Concordo plenamente, João. Olha, inclusive me liga pra gente conversar assim, mais intimamente sobre esse assunto. Esse povo você não tem nada, seu Leão Lobo. Olha, Simone, da dupla Oximária, disse que adora ganhar em lugares inusitados. Deve ser por isso, né? Porque ela disse que adora fazer nhanhada em obra. Deve ser por isso que a mansão dela não acaba nunca fica pronta. Pois é, tá explicado, gente. Andréia Horta e Cauã Raymond gravam cenas quentes em praia. Oi, Globo, tudo bom? Se precisar, eu posso ser a dublê oficial da Andréia, não tem problema. Eu super gravaria com o Cauã. Pedro Scooby mostra as paredes de sua casa pichadas pelos filhos. Arte da criançada, ele diz. Ah, mas eu tô doido pra ver a opinião da crítica Luana Piovani sobre essa arte toda. Músico inglês e sua esposa implantam dentes de vampiro. Ah, gente, olha, tá bom. Hoje a novela Vamp completa 30 anos, mas você que é fã não precisa ir tão longe. Após um longo dia de trabalho, Alessandra Negrini brilha em novas selfies. Após um longo dia de trabalho, Tutu só pensa em capotar na cama e dormir 10 horas seguidas. Olha, Fernanda Lima, linda, diz que não confia segredos a Rodrigo Hilbert. O motivo? Rodrigo é fofoqueiro. Ah, nesse caso, Fernanda, fala pro Rodrigo dar uma passadinha aqui no Fofocaí, a gente vai amar. Ah, vai mesmo. De repente ele já faz cenário novo inteiro, é uma loucura. Rafa Kalimann dá oi para fãs enquanto descansa de praia, na praia belíssima de biquíni. Já eu dou um oi pra você que tá assistindo enquanto eu trabalho mesmo. Letícia Spiller faz ensaio no artístico e ganha elogios de famosa. Tô aqui pensando, quando a tia liberar o ensaio nu que ela fez, acho que o mundo todo vai parar pra ver. Ou não. Fica aí a dúvida. Eu adoro essa expressão do Caetano Veloso. Ou não. Ou não. Tutuzinho, tem uma famosa que pode perder uma casa. Pois é, Carolina Ferraz parece que ao invés de gritar eu sou rica, ela vai gritar eu tô devendo. É, porque assim, segundo o portal Notícias da TV, Carolina Ferraz, gente, pode perder uma casa lá em São Conrado. Motivo? IPTU, uma dívida de R$11 mil. E São Só Conrado que é bairro o que chique do Rio. acontece? Então, só que ela descobriu que tá devendo pelo Notícias da TV. Porque essa casa está alugada e quem deixou de pagar foi o inquilino, gente. Pois é. Então quem vai ter que pagar essa conta toda não é a dona Carolina Ferraz. É o inquilino que tá devendo IPTU, mas não pagou. E aí ela estava sendo notificada, aliás, estava sendo enviado para a casa. Como ela não mora na casa, ela não estava sendo informada desse IPTU que está devendo, mas que já soma R$11 mil, gente. Então, Que bom assim, que avisaram agora, né? Já que você ficou em dívida então, maior. Não agora- que 11 mil seja pouco, tá, gente? Sim, Mas- lógico. Mas assim, dá pra- chato, né? Você aluga a sua casa, você acha que tá tudo certo, aí de repente vem uma continha de 11 mil pra tudo você pagar. depende do acordo, né? O IPTU fica por sua conta, ou, né? Aí, Como que faz o acordo ali. é. Mas enfim, Ela é rica, mas ela não tem que pagar a conta dos outros, não. não, de jeito Mas não mesmo. Eu já botava o condômino ali, o locatário, na justiça. Ou paga ou sai da minha casa, meu não é filho. assim que funciona, né? Se a Assim que a gente banda fez um acordo, se você tá morando aqui, né, aonde é o meu, enfim, minha casa, você tem que pagar tudo certinho. Com certeza. Né? Não é verdade. assim que funciona. É chato. Até porque ela já tem os perrengues dela com a Globo pra resolver, de processo. Então, assim, Aliás, quanto tô mais ela louco se pra livrar, saber o melhor. resultado desse Tá processo. ansioso pra saber, Leão? A gente abre vai um ficar- precedente maravilhoso. abre mesmo. A gente vai ficar de olho nesse processo mesmo, seu Leão. Agora, olha só. A gente vai fazer um acordo também. A gente vai fazer um acordo de parar de fofocar aqui pra assistir o Mulheres. Porque eu sei que tem Frantuli hoje. Regina Volpato vai ter eu e o Tutu lá pra fofocar com ela. Então não vai faltar diversão. Isso, aí vocês vêm pra ganhei o cá. canole do Francisco. A gente Ai, vai. a gente vai. Até porque eu tô sabendo que tem bolo mesclado hoje. E a gente tava com saudade do Frantuli? Pois é, Tava com porque teve saudade. feriado, ele viajou, né? Eu Então, também tava. gente, o Frantuli precisou ir lá pra escolinha daqui. Foi Ele foi de reprovado. recuperação, aí só voltou hoje. É isso, é isso. Você viu? A tia botou ele de castigo. Mas logo mais tamo aí, gente. Logo mais a gente tá aí, mas o Leão volta segunda. Segunda de manhã com a Camilinha, depois da tarde aqui com vocês. Beijos, dignidade já. Beijo, Você minha aí de linda. casa, fique com Regina Volpato. E claro, se for sair esse final de semana, use máscara. se Lave cuida. bem sua mão, passe álcool gel. A gente se vê no Mulheres daqui a pouco. Até Um já. beijo. Até já Bom já, bom programa, fim de Rê. semana, Leão.